Josué 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Essa não foi a jornada do herói. Essa foi a jornada do despertar de uma nação que estava sofrendo em silêncio, porém não mais. Durante muito tempo, o meu coração tem ficado inquieto diante das coisas que estão acontecendo. Enfim, escândalo atrás de escândalo. O brasileiro tem ficado numa posição de praticamente uma manipulação psicológica, né? Onde nada mais abala a gente. E essa indignação que vocês sentem, né? Esse sentimento de impotência não é só seus. E eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia para o que fazer, né? E essa ideia eu vim pensando e hoje chegou o dia. E é por isso que eu decidi caminhar até Brasília para um ato simbólico. Todos os meios de ação eles nos tiraram, jurídicos, legislativos, mas sobrou uma coisa que talvez seja mais importante, sobrou a nossa voz. Então, se Deus me entregou isso, eu vou ser essa voz. De volta ao palco com discurso de compaixão, lobo vestido de esperança, roubando em nome da nação. Prometeram democracia, entregaram perseguição. O passado voltou rindo, com aplausos na televisão. Censura chamam de ordem, medo chamam de moderação. Prendem vozes, soltam mentiras e refazem a Constituição. Caneta pesa como arma, toga fecha a nação. Se calar virou a regra, gritar virou missão. Não vão nos calar, não vão nos dobrar. Ideia não tem cela e a rua vai falar. Não vão nos calar, não vão nos parar. Se a corte fecha a boca, o povo vai gritar. Preso sem crime, sem prazo, processo sem defesa, enquanto a corrupção posa de pureza na mesa. Chamam abuso de cuidado, chamam farsa de perdão. Quem manda prender pensamento tem medo da multidão. Não vão nos calar, não vão nos parar, por quem foi silenciado e não pode mais falar. Não vão nos calar, não vão nos parar. Liberdade não pede licença, e ela vai passar. Sem mordaça, sem censura, sem recua. Acorda, Brasil. Sem mordaça, sem censura, sem recua. Acorda, Brasil. 7 dias de uma jornada muito emocionante. E o fim dela foi esse aqui. Oi? Eu disse fim? A reforma de espírito, de alma. E isso só quem pode fazer é Deus. Deixa eu ajoelhar. Pode repetir comigo, repete comigo. Diga, Senhor, Tu és Deus dessa nação. E nós pedimos ajuda para nosso país. Não aguentamos tanta corrupção, maldade aqui no Brasil. Por favor, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e tenha misericórdia dessa nação. Perdoe os nossos inimigos, mas nos dê força para enfrentar todo aquele contra o bem. Nós te pedimos, acorde os corações que estão dormindo. Nós pedimos, não feche os olhos. Acorde esta nação para a tua glória, porque só é teu o reino, a glória e o poder para todo sempre. Amém.
Galera, o Brasil acordou. Mas deixa eu aproveitar tudo que aconteceu essa semana para dizer algumas coisas que eu considero verdadeiras. Não foi uma sensação, não foi exagero, não foi uma paranoia coletiva. Nós vivemos um estado de exceção. Está nos editoriais dos jornais. Assistimos à instalação de um regime que não precisou de tanques nas ruas porque descobriu algo mais eficiente. O medo administrativo, a caneta, o processo, o silêncio imposto. Nossa geração assistiu à volta da censura. Derrubar matérias de jornais não é mais algo impensável. Essa semana, por exemplo, uma matéria da Folha sobre ligações do Banco Master no Amazonas foi derrubada. Vivemos a época da retirada de vozes em decisões monocráticas sem contraditória ou ampla defesa. Ampla, na verdade, em muitos casos, sem qualquer defesa. Vivemos o aviso não escrito de que certas opiniões, principalmente as dissidentes, não seriam toleradas. E nós aprendemos rápido a apagar posts, a temer a crítica, porque se ela era destinada aos políticos e poderosos, se tornavam ataques. Aprendemos a ter medo de opinar, porque o Estado passou a te observar. E quando o Estado observa com poder absoluto, o cidadão se encolhe. Assistimos, quase sem respirar, a prisão de milhares de pessoas inocentes. E, pelo amor de Deus, o diretor da Polícia Federal, indicado pelo Lula, queria chamar o Guinness Book para registrar as prisões em massa como se fosse um grande feito. Vimos o presidente Jair Bolsonaro ser tratado não como adversário político, mas como um inimigo a ser neutralizado. E talvez, para alguns, ele de fato fosse um inimigo. Isso é bem claro, Alexandre Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. Vimos o general Braga Neto cair sob o peso de acusações que dispensavam defesa pública um ano antes da sua condenação. Vimos o almirante Garnier, um homem honrado, ser empurrado para fora do debate, para fora da história, para fora da palavra. E hoje ninguém mais fala deles. Nem uma notinha de repúdio. Felipe Martins anexou recentemente provas obtidas pela Microsoft de que seu último login no LinkedIn foi em 2024. Mas o PGR, que arquivou o pedido de investigação contra o Toffoli, disse que o Felipe não cumpre decisões judiciais e deve permanecer preso. O ônus da prova foi simplesmente invertido no Brasil. Agora o Estado te acusa e você que se vire para provar que é inocente. Isso se o Estado aceitar as suas provas. E vale lembrar, porque não custa, essa é a mesma justiça que manteve o Felipe preso por 6 meses por uma viagem que ele não fez. A mensagem que o regime quis passar era bem clara. Ninguém está fora do alcance. E para mim, o processo do 8 de janeiro não foi nem de longe justiça. Foi tentativa de exemplo. Mas também foi assim que uma nação inteira aprendeu a se calar. Até que alguém decidiu caminhar. A caminhada do Nicolas Ferreira não foi um ato simbólico. Foi um rompimento. Rompimento com a paralisia, rompimento com o silêncio imposto, rompimento com a ideia de que aceitar tudo calado era o único caminho possível. Por 7 dias assistimos pessoas andando juntas, em paz, fazendo algo que parecia simples, mas que havia se tornado perigoso até pouco tempo atrás. Existir publicamente. Foi então que, para mim, tudo ficou evidente. O regime precisava do nosso silêncio para avançar, para se sustentar. Mas, a partir dessa caminhada, o silêncio começou a falhar. Aquela caminhada não apagou o regime que vivemos, mas revelou muita coisa. Revelou que o poder absoluto só funciona enquanto o povo acredita estar sozinho. Revelou que a censura só vence quando permitimos que ela vire hábito. Revelou que o medo, quando nomeado, começa a perder força. E aí não é mais o povo que começa a sentir medo. Entramos agora em ano eleitoral e isso não é só um detalhe. É talvez a última chance institucional de corrigir o rumo, de reconstruir freios, de devolver limites, de impedir que o arbítrio vire a regra definitiva. E não,
Não queremos ser os novos donos do país. Como disse em Carmen Lúcia, nós não somos pequenos tiranos soberanos. Apesar de sabermos exatamente como os tiranos nascem, do poder sem controle, do discurso de exceção, da ideia de que fins justificam os meios, sob o aplauso de uma mídia ideológica muitas vezes paga com o nosso dinheiro. O que nós queremos agora é maioria com responsabilidade. Um Senado que limite excessos, que julgue quem se considerava inimputável. E nós vamos cobrar isso. Pode ter certeza. Um país onde ninguém esteja acima da lei, nem abaixo do Estado. Flávio Bolsonaro pode ser a última chance de continuar esse enfrentamento institucional, não como um salvador, mas como parte de um processo maior, o de devolver representação a quem se sentiu órfão. Como parte de um movimento que aprendeu tarde, mas aprendeu que liberdade não se delega sem garantias. Essa caminhada foi um divisor de mundos, não porque resolveu tudo, mas porque provou algo essencial. A ditadura precisa do nosso medo. E o medo começou a ruir. Obrigada por isso, viu, Nicolas? Nós sabemos o que nós vivemos nos últimos anos e por isso sabemos o que não aceitaremos mais. A esperança que nasce depois dessa opressão toda não é ingênua, ela é extremamente poderosa porque é uma esperança consciente. E, meu amigo, o cenário da minha esperança hoje é outro. Tem crimes demais no noticiário, tem muita obra superfaturada, tem o escândalo do INSS puxando o filho do presidente, tem contrato milionário e resort que, na verdade, a gente ainda nem sabe quem é o dono, o verdadeiro dono. A Globo agora está dizendo que não dá mais para se esconder atrás da cortina do ataque às instituições. Não vai colar mais, meu amigo. Criticar o STF não é tentar intimidar, não é atacar nem a Suprema Corte, nem a democracia. Isso é página virada. Trechos da nota do Fachin fazem todo sentido, ou fariam todo sentido, se fosse para defender o Alexandre de Moraes no julgamento do golpe. Tem que Sim, porque ali o Alexandre de Moraes teve acertos e desacertos. Nos desacertos havia alegação política de seguinte, olha, é isso ou é um ataque à democracia, ou a democracia está em risco. No caso Master, não. O Fachin fala que o STF defendeu o Estado democrático de direito, que a força bruta não vai substituir o direito. Ótimo. Fazia todo sentido lá. Mas a força bruta, o Vorcaro não tem exército, o Vorcaro não tem militar do lado dele, o Vorcaro não é um golpista, não quer tomar o poder. A gente está falando de dinheiro. E criticar o STF é ajudar na construção do Estado democrático de direito. A democracia não está em risco nas críticas à condução da investigação pelo ministro Toffoli. Não há o menor risco. Bolsonaro já está preso, Braga Neto está preso, Anderson Torres está preso, outros militares que tentaram o golpe estão presos. Página virada. Usar a carta de ou o STF ou a democracia, nesse caso, não cabe. STF, a Globo soltou a sua mão. Mas eu preciso ir além. O editorial da Band explicou muito melhor o que está acontecendo. E a prova do regime de exceção é que eu não posso falar. Então eu delego uma mídia que, enfim, decidiu fazer o mínimo de trabalho. E começar a dizer o óbvio. Sabe quando o país perde o respeito pela autoridade? Sei. Quando o Brasil gritou fora Collor, depois gritou fora Dilma, não é que as pessoas tinham perdido o respeito pela presidência da República, mas tinham perdido o respeito por Fernando Collor e por Dilma Rousseff, que desrespeitaram o Brasil fazendo o que eles fizeram. E por causa disso tomaram um processo de impeachment que tirou os dois do cargo. Nem poderia ser diferente, né? O maior interessado em manter o respeito por uma instituição, em garantir que a sociedade confie na instituição, deve ser o titular da instituição. Nesse caso, o presidente e a presidenta da República. E eles não fizeram isso. Será que o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes já refletiram sobre esse assunto? Será que Toffoli e Moraes já pararam para pensar que eles são os titulares do Supremo Tribunal Federal e que eles devem zelar para que a sociedade mantenha o respeito pelo STF e não desconfie de ninguém que trabalha ali? Vamos combinar que Alexandre de Moraes não pode simplesmente impedir que a família dele exerça a advocacia, não pode limitar os honorários da família. O fato dele ganhar 46 mil reais por mês não é parâmetro, e tudo bem. A mulher dele assinar com o Banco Master um contrato que pagava num mês o que ele precisa de 6 anos e meio de Supremo para ganhar. Só que, por outro lado, a sociedade tem todo o direito de ficar incomodada com isso. E é razoável receber uma explicação. Ele não tem obrigação de explicar. Mas o silêncio abre espaço para todo tipo de especulação e isso não ajuda na construção de um ambiente de respeito institucional. O mesmo vale para Dias Toffoli, que pegou carona num jatinho para fazer um voo internacional ao lado de um advogado do mesmo Banco Master,
tem irmãos que fizeram negócio imobiliário com um parente do dono do Banco Master, aí Toffoli vira relator da investigação do Banco Master. E passa a dar ordens para a Polícia Federal que não foram dadas em processos anteriores, o que incomodou inclusive a Polícia Federal. Será que Dias Toffoli não se preocupa com o dano que essa sucessão de fatos provoca na imagem dele e na imagem do próprio tribunal, que o transformou em personalidade de primeira linha no jogo do poder? Moraes e Toffoli não conquistaram uma cadeira no STF por direito hereditário, eles não nasceram na família real. Eles foram escolhidos para estar no Supremo por um processo previsto na Constituição e para defender a Constituição. E vão lá, parte do trabalho deles é preservar o respeito que a sociedade tem pelo Supremo. E tem que ter pelos dois e pelos colegas deles. Colecionando histórias que geram desconforto na sociedade e ignorando o estrago que elas provocam na opinião pública, Moraes e Toffoli definitivamente não contribuem para preservar inabalável o respeito que o Supremo merece. Então, o que o Uribe está dizendo aqui é que o Toffoli e o Alexandre destruíram o respeito pela Suprema Corte. E que essa culpa é só deles. E o Uribe também citou essa questão da falta de explicações. E isso mostra que eles não recuam. Nunca! Não porque eles são muito fortes, mas porque eles não podem. Há um momento na história em que o poder chega num ponto sem retorno. O que se acumulou é grande demais. São casos demais, conexões demais, silêncio demais. Recuar agora significaria abrir a porta. E atrás dessa porta existe algo que nenhum poder absoluto aceita enfrentar: a responsabilidade. Por isso eles seguem, por isso eles avançam, por isso eles dobram a aposta. Não porque vencerão, mas porque sabem que parar terá um custo muito alto. Só que dessa vez não é papo de maluco, não é coisa de bolsonarista, não é especulação, não é mais bastidor. Tá nas manchetes dos jornais todos os dias. Já tá na memória coletiva. E estamos prestes a chegar no momento em que os protagonistas do regime terão apenas duas escolhas. Ou assumem de vez a face da tirania, ou aceitam que a história cobrará. E a história não cobra com pressa, mas ela cobrará de forma inevitável. Não é vingança, não é ódio, é só consequência. E, gente, eu não tô aqui para vender finais felizes, nem falsas esperanças, mas para trazer uma constatação simples. Quando o povo se une, ele deixa de ser ruído e vira presença. E presença não se ignora, presença não se apaga, presença muda o curso das coisas. Né, Dilma? A história não terminou. Ela está acontecendo bem agora. E o que decide o desfecho não é a força de poucos, mas a memória de muitos. Porque quem esquece pode ser conduzido. Quem lembra, não. E nós lembramos o que nós vivemos. Não tem nada garantido, mas também não tem nada perdido, como eles tentaram nos fazer acreditar. Porque enquanto houver gente unida, consciente e de pé, a história continua aberta e ela não será escrita sem nós. Foi o que ficou claro para mim e eu espero que para você também. Aguardando as cenas dos nossos próximos capítulos.